Graças a Deus. Deus abençoe a todos, nossos irmãos, nossas irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, por mais uma vez ter esse grande privilégio de sentar aqui e junto convosco compartilhar das bênçãos de Deus, da palavra revelada do Senhor. Nós cremos que Deus sempre tem algo novo para nós, ou desperta algo para a nossa vida espiritual. Deus sempre tem uma forma de trabalhar e muitas vezes nós não compreendemos como Deus trabalha. Totalmente divergente do nosso pensamento. Mas eu creio que para o povo de Deus nada é novidade, porque Deus, através do Espírito Santo, vai revelando ao seu povo, no tocante à sua palavra, a sua manifestação. Nós damos graças a Deus porque essa é a maneira de sempre tratar conosco. A sua especialidade sempre de revelar-se a si mesmo, quer dizer, dar-se a conhecer ao seu povo. Em toda era, em toda dispensação, ele sempre fez assim. Deu-se a conhecer ao seu povo, através do seu profeta, através da sua manifestação do Espírito. E só não pôde entender isso e ver realmente quem não está conectado ao mesmo sentido, não consegue crer de coração nos feitos de Deus. Mas para aqueles que realmente têm achado graça diante de Deus, eles podem compreender o programa de Deus. Deus não esconde nada de seus filhos, das suas filhas. Pelo contrário, ele escancara as portas e mostra tudo ao olho nu, né? Para que ninguém depois venha falar que não viu, para depois falar que ninguém falou, mas Deus tem seus tempos de trabalho, usando seus profetas, mensageiros, os apóstolos, os profetas, evangelistas, os mestres, os pastores. Deus sempre tem as formas de tratar. Mas as pessoas estão tão acostumadas com as coisas que os homens fazem, que eles fazem até pouco caso das coisas de Deus. O homem, a mulher, eles sempre querem buscar algo novo, no sentido naturalmente falando. Né? Mas na parte espiritual de Deus são poucos que realmente abrem o coração para enxergar, para procurar ver onde Deus está. Mas nós louvamos a Deus porque a graça dele aprove, né? Derramar sobre nós, nos revelar o batismo, em nome de Jesus Cristo, revelar para nós uma santa ceia, o pomado de puro, revelar para nós, mostrar a nossa posição no corpo de Jesus Cristo. E nesta noite, meus amados, nós vamos meditar no tema bastante bom, bastante maravilhoso, e nós vamos usar duas escrituras hoje. E na verdade eu vou começar aqui, mas desejo que o profeta de Deus mostre para nós, que é o culto evangelístico, e é justamente isso que ele vai falar, sobre o batismo. Né? O batismo, ele é em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, ou em nome de Jesus Cristo? Você já parou para analisar isso? Nós temos duas escrituras que nós vamos ver. Mateus, capítulo 28, versículo de 1 a 19. Depois temos Atos, capítulo 2, verso 38. Vá lá, pega a sua Bíblia para acompanhar conosco. Né? São Mateus, capítulo 28, versículo 19. E Atos, capítulo 2, apenas o verso de número 38. Enquanto vocês vão lá buscar a sua Bíblia e achar para acompanhar conosco, nós vamos ouvir uma faixa musical. Deus abençoe. De ouvir a voz de Deus, quando Ele fala aos nossos corações, transborda nossa alma de alegria, nossos olhos lagrimejam de emoções. Isso mostra que estamos em seus planos, até mesmo quando vem nos corrigir. Somos filhos não bastardos e aceitamos. Fala, Senhor, a igreja
quer te ouvir. Fala, Senhor, reanima a tua igreja aqui na terra. Fala, Senhor, traz tua paz, destrói a guerra. Tua voz traz segurança em nossas vidas. Bálsamo santo que tranquiliza nossa alma, nosso ser. Tua voz traz vida onde não tem vida. Vem e transforma todo o nosso viver. Um dia chegaste ao túmulo de Lázaro, com teu poder o autorizaste para sair. Há 4 dias que ele estava sem vida. Mesmo assim, pôde tua voz ouvir. A sarça ardente tu falastes com Moisés. Fizeste dele de Israel libertador. Fala, Senhor, a tua igreja te espera. Batiza os santos e transforma o pecador. Fala, Senhor, reanima a tua igreja aqui na terra. Fala, Senhor, traz tua paz, destrói a guerra. Tua voz traz segurança em nossas vidas. Bálsamo santo que tranquiliza nossa alma, nosso ser. Tua voz traz vida onde não tem vida. Vem e transforma todo o nosso viver. Amém. Graças a Deus. Essa questão de batismo, irmãos, se nós não tivermos revelação da Escritura, da palavra revelada, nós vamos ficar arruinados aí, perdidos como as denominações. Mas nós louvamos a Deus porque Deus enviou um profeta mensageiro, ainda que o batismo já está revelado, mas mostrando para nós que está na Bíblia Sagrada, né? E nós vamos ler 2 escrituras, anunciada Mateus 28, verso 19, e Atos capítulo 2, verso 38. E a pergunta hoje, porque o tema será: o batismo verdadeiro é em nome de Pai, Filho e Espírito Santo ou em nome de Jesus? Porque as 2 escrituras está, nós vamos ler aqui, está visível para nós. Só que nós temos que entender uma coisa, que Deus cumpre a sua palavra. Ambas as mesmas escrituras, quase que, mas elas estão um cumprimento uma, cumprimento da outra. Mas nós vamos ler aqui, depois nós vamos comentar alguma coisa, e o irmão Bruno vai responder, porque fizeram essa pergunta para o irmão Bruno. Amém? E sendo uma pergunta evangelística, vai ajudar muitas pessoas a compreender isso. São Mateus 28, 19, né? Eu não sei. Diz assim para nós: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu vou repetir outra vez. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a primeira escritura, né? Agora, a segunda escritura, nós vamos ler Atos capítulo 2, verso 38 apenas, né? Para nós meditar um pouco nesta noite, né? E disse-lhes Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vou ler de novo, para ficar bem firme. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas alguém pode perguntar, ué, como que faz? E Jesus usa Mateus 19 para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui Paulo em Atos 2,38 diz que em nome de Jesus. Quem está certo? Jesus ou o apóstolo Paulo? Irmãos, os dois estão certos. Nós precisamos ser coerentes e entender que não existe dois batismos na Bíblia. Nunca existiu e jamais existirá. Se nós formos aqui para Efésios capítulo 4, a partir do verso 4, diz assim, olha, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Amém? Esse é o verso 4. Vamos para o 5 agora. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. É o desejo da minha alma que nós possamos compreender algo de Deus aqui nesta noite. Agora, para nós que já somos batizados, que nós conhecemos, se torna fácil as coisas. Mas uma vez também nós não entendíamos. Precisou Deus revelar para nós. A revelação significa dar-se a conhecer. Quando Deus dá-se a conhecer a alguém, ao homem ou mulher, ele realmente, ela também, passa a ter uma visão ampla do que a Escritura diz. Por exemplo, Jesus falou em Mateus 19, ir ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse para quem? Para os discípulos. Agora, veja, procura por toda a Escritura Sagrada onde é que os apóstolos foram e batizaram usando esse nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Você nunca vai encontrar ninguém na Bíblia repetindo isso. Porque os discípulos desceram até Pentecostes, ficaram lá, e a Bíblia diz assim que eles receberam a doçura, como vem brevemente, a doçura do Espírito Santo, e tantas coisas aconteceram. E Pedro tem um pequeno discurso, calcula-se que foi por volta de uns 15 minutos, e a pregação de Pedro compungiu os corações demais. Que faremos, pois, para os irmãos? Perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, desde a ordem que Jesus deu no Mateus 19, o primeiro ato batismal que se aconteceu foi na época de 2,38. Você pode procurar, porque não tem outra coisa antes disso. Aqui atrás está recheado de escrituras que você vai notar que realmente Deus cumpre a sua palavra. Agora, os apóstolos, para compreender isso, desceram até o Pentecoste. Aleluia, né? Ele ficou descobrindo que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, são vistos no seio. E assim é o que Deus sempre tem se manifestado. Sempre Deus se manifesta. Por exemplo, Ele se manifestou como a rosa de Sarão, lírio dos vales, a estrela resplandecendo da manhã, o alfa, o ômega, o primeiro e o último, e outras coisas mais. Mas o nome que é tomado sobre todo pecador para perdão dos pecados é em nome de Jesus Cristo. Se você for batizado usando qualquer título, você apenas entrou um pecador seco na água e logo será molhado. E outra coisa, seus pecados continuam sobre os seus ombros. Porque é só o nome de Jesus Cristo que perdoa os pecados. Não tem como outra coisa perdoar seu pecado a não ser em nome de Jesus Cristo. Então tem um propósito que Deus faz, uma forma que Deus faz. E Deus sempre, ele reverencia, ele respeita essa forma, ele não quebra isso. Quando os homens se evoluíram tanto na ciência e até na parte bíblica, muitas coisas os homens tentam impor aquilo e começam até a descrer o que a Bíblia diz. Mas nós fomos ensinados pelo profeta de Deus para ficar com o que está escrito, falar com o que está escrito, não conjecturar, não manipular, não montar fórmulas, mas ficar com o que está escrito. E Jesus também falou isso para nós. Né? E Deus sempre quer que nós não somente saibamos o que está escrito, mas tornamos participantes do que está escrito.
Por exemplo, o que me adianta saber que o batismo é em nome de Jesus e eu não ser batizado? Do que me adianta saber que Jesus padeceu, sofreu morte de cruz, né? Sofrendo os escárnios, as dores e tudo mais, e se eu não posso tomar aquilo, né, para a minha salvação? Não vai me adiantar nada. Então nós precisamos estar mais perto das coisas de Deus. Precisamos analisar mais a forma que Deus quer que nós acatamos isso. E Deus vem de uma maneira tão fácil assim, e as pessoas é tão simples que passam por alto, né? Mas Jesus, orando ao Pai, diz: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, pois que ocultasse essas coisas aos sábios entendidos e revelasse aos pequeninos, porque assim te aprove a Deus revelar isso para nós, ou mostrar o que já está revelado para nós. É quando muitos morrem de velha imaginação, não conseguem entender nada sobre isso. Ele não entende nada sobre o semente da serpente, não entende nada sobre o posicionamento do homem, o posicionamento da mulher, não entende nada sobre o batismo de Jesus. Por quê? Porque está enfiado na denominação, através de pessoas que foram geradas em chocadeiras. Mas quando Deus tem a sua palavra manifestada, Deus tem o seu calibre, Deus tem o seu homem para falar, Deus tem o seu porta-voz para falar. Não é isso que Efésios 4:11 diz? Que Ele mesmo, Deus, deu um para apóstolo, outros para profetas, pastores, doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério de Deus, até que todos cheguemos à unidade de fé, né? A saber, a varão perfeito. Aleluia! Então, um só corpo, uma só fé, um só Espírito. O corpo de Jesus Cristo, o corpo místico de Jesus Cristo, que é formado através dos seus membros em particular. Mas Ele é a cabeça, Ele é que domina tudo o corpo. Então, se tem uma denominação dominando alguém por aí, você tem que fugir disso. Algum sistema eclesiástico, alguma forma de pensar, nós precisamos fugir dessas coisas. E deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Então o batismo é um dos primeiros passos, é um rudimento. Uma pessoa precisa conhecer essas coisas, ser batizada corretamente em nome de Jesus Cristo, que é primordial no princípio da carreira cristã. Agora, se você for batizado usando os títulos de Pai e Filho Santo, você precisa ser batizado, porque Jesus pediu o nome. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, só ofício e o ser. Por exemplo, eu sou pai, sou filho e sou ser humano. Mas nenhum dos três é meu nome. Sou ofício que eu tenho. Mas o meu nome é Roberto. Então nós entendemos que Deus pediu o nome. Aleluia. Poderíamos expressar a Escritura e pegar muitos pontos que ele fala, né, sobre Isaías, acho que 41, que diz que o Senhor é o seu nome. E muitas outras escrituras, né? Mateus 1:21, chamará seu nome Jesus e tudo mais. E Paulo diz aos Gálatas, né? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então veja só como Deus sempre tem trabalhado. Deus sempre abre um leque assim, de conhecimento para que a pessoa possa entender o programa real dele. Inclusive estamos vivendo um tempo de trevas, de consumação, tempo terrível, e ainda tem pessoas que ainda precisam de voltar ao primeiro rudimento. Tem muitas pessoas que não têm ideia do que é o batismo na vida dele. Tem muitas pessoas que apenas foram batizadas porque outro foi batizado, mas ainda ganhando uma boa revelação, está ganhando uma boa consciência. Nós precisamos tomar parte, não porque alguém fez, não porque alguém falou que isso aqui. Você precisa ter experiência com Deus. Cada um de nós precisamos ter experiência. Então nós sabemos que a palavra de Deus ela cumpre a risca, mas desde que nós deixamos ela cumprir em nós. Se nós lemos a Escritura, o profeta diz que muitos lê como ler um jornal, como ler alguma revistinha em quadrinhos, né? Então fica difícil. Mas se nós tomarmos a Bíblia Sagrada e reverenciá-la, saber que ela há de julgar o mundo. Deus vai julgar o mundo através da sua palavra, não através de igrejas. Porque qual seria, então? Mas ele, através da sua palavra, ele vai julgar. Por isso que diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós temos que colocar isso bem cônscio em nossas mentes, saber que tudo quanto fizermos aqui, terás que dar conta um dia diante de Deus. Né? Terás que dar conta. Então é melhor ficar para encarar, não fugir.
e obedecer e viver a palavra de Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus não está querendo muito agitamento, tantos barulho, movimento. Deus quer apenas que nós sejamos maleáveis à tua mão. E Deus precisa de um homem na presença dele. Deus precisa de uma mulher, de um moço, de uma moça. E muitas vezes nós queremos que tem que ir a ralé todo no ditado mundial. Né? Mas Deus trata com o indivíduo. Deus trata com o indivíduo. Sempre foi assim. E agora ele tem a minoria também que está sendo selecionada através do poder e cumprimento da sua palavra. Para que essa minoria poderá tomar parte do reino. E sendo assim vai estar pronta para a plataforma de arrebatamento. Sem conjectura, sem tentar manipular nada, sem achar isso, achar aquilo. É do jeito que está. Deus deve ser aceito do jeito que ele é. Não é um Deus místico aí que as pessoas fazem, é um Deus que diz que só quer o coração, e Deus isso, Deus aquilo, quando Deus exige que a sua palavra seja cumprida em nós. Se você ama a Deus, então guarda o mandamento de Deus. Se você ainda não é batizado, não foi batizado, no nome do batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Não importa quão bom você seja na denominação, quão bem instruído seja o seu pastor, mas você precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo para receber então, o Espírito Santo na sua vida. Esse é um dos rendimentos. E nós precisamos fazer isso, se ainda não fez. Mas graças a Deus, que Deus sempre nos consola, Deus sempre torna a palavra viva para nós através do porta-voz. Em todo tempo, toda dispensação, Deus teve os seus filhos, as suas filhas, que pôde realmente obedecer a sua palavra. Né? Graças a Deus. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que nós possamos sempre estar certo dele. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus que tem sido escondida a todo tempo, agora está disponível ao povo de Deus. Né? Graças a Deus. Eu vou buscar uma extensão porque eu estou ficando sem carregador aqui no tablet. Vamos ver se vai dar certo. Graças a Deus. Vamos lá, então, irmão. Pergunta número 11 na mensagem. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Deus abençoe. Would you please answer this one for me about baptism? Matthew 28:19 teaches the Father, Son, and Holy Ghost. And Peter, in Acts 2:38, the name of the Lord Jesus. When was this change come about in Acts of the Apostles? Now, I believe in the Lord Jesus. Well,
Bem, irmão ou irmã, quem quer que tenha escrito, não houve mudança alguma que aconteceu. Veja, isso, e Pedro fez exatamente o que Jesus disse para fazer. Agora, se alguém vem e diz, use os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, eles fizeram o que Pedro disse para não fazer. Mas o que Deus disse para não fazer. Está vendo? Agora, Jesus disse que vamos somente considerar um pouquinho. Só quero demonstrar uma coisa aqui. Note. Agora, note, se você está aqui, a pessoa... Vou pôr 3 peças de material aqui. Agora veja, este é o Pai, este é o Filho, este é o Espírito Santo. Como o povo trinitário crê neles, crê que são 3 indivíduos separados, eles creem nisso, está vendo? Bem, então, agora deixe-me... Então, em Mateus 28, 19, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Não, desculpa, estou citando Atos agora, em Atos 2, eu creio. Não, Lucas 24, 49, estou citando. Ele disse, permita-me, assim, eu assento. E então, porque o outro dia eu disse isso quando não quero ter certeza de estar falando certo. Eu sei o título do que você está dizendo aí, mas quero pegar exatamente o que ele disse. Comecemos com o versículo 16 do 29. Então, estando os 11 assentados juntamente, e os 11 partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, todo o poder nos céus e na terra são-me dados todos os poderes nos céus e na terra. Agora, onde está o poder de Deus? Onde está Deus? Se todo o poder do céu e todo o poder que está na terra foi dado, agora onde está Deus? Aí está ele, veja. É esse que está lhe falando. Muito bem. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, a esfera trinitária disso, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isso nem está na Sagrada Escritura. Está vendo? Ele disse, batizai-as em nome do Pai e do Filho, e colocar um nome diante de cada um. Um nome. Observe aqui, não disse batizai-as nos nomes. N-O-M. Um nome. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Está vendo? Agora quero lhes perguntar, Pai é nome? Filho é nome? Quantos pais há aqui? Qual de vocês se chama pai? Quantos filhos há aqui? Quantos humanos há aqui? Estão vendo? Bem, qual de vocês é chamado pai, filho ou humano? Estão vendo? Como uma mulher disse certa vez, ela disse, irmão Branham, o Espírito Santo é um nome, é uma pessoa. Eu disse, é sim, eu sou uma pessoa, mas meu nome não é pessoa. Eu sou uma pessoa, veja. Meu nome é William Branham, todavia sou uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, isso é o que ele é. Não é um nome, é um título da pessoa de Deus, está vendo? É um título da personalidade de Deus, o que ele é. Agora se ele disse, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não em nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo, ou não nos nomes do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, então como fica? Você diz que é nome? Bem, qual deles? Se você quer chamar um deles de nome, qual nome é? Você quer chamar um título de nome, então qual título é em que você quer batizar? O Pai ou o Filho? É singular, veja. Agora, nos voltamos aqui, e esse é o último livro de Mateus. Como sempre expliquei, se você lesse um romance e dissesse João e Maria viveram felizes para sempre. Veja, é porque você não sabe quem são João e Maria.
Volte ao princípio da sua história. Descubra quem são João e Maria. Está vendo? Agora, é isso que você está fazendo aqui em Mateus. Você só está lendo a última parte. Volte ao princípio de Mateus e leia qual é a história. Esse é o último capítulo de Mateus e os últimos versículos. Como se você apanhasse um livro e dissesse: João e Maria viveram felizes para sempre. Esses foram João Jones e Maria fulana de tal. Esse foi João Henry e essa foi fulana de tal. Este é João alguém e fulana de tal. Não, você ainda não sabe. Veja, a única coisa a fazer para ter certeza é voltar no livro e ler. Veja, você não pode apanhar uma parte aqui, você tem que juntar tudo para formar o quadro. Agora volte a Mateus capítulo 1, e ele vai apresentando as genealogias, descendo o capítulo 1. Então chega ao versículo 18 e disse: agora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Está certo? Agora, quero lhes perguntar uma coisa. Agora, ouçam novamente. Vocês chamam... Quem é este? Deus. Agora, qual é este? Qual é este? Qual é este? Filho. Muito bem. Agora, memorizamos então. Agora, qual vocês disseram que era este? Deus quem? O Espírito Santo. Muito bem. Agora, muito bem. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do... Agora, pensei que vocês tivessem dito que Deus era seu pai. Agora, há algo errado aqui. Ele não pode ter dois pais. Vocês sabem disso? Estão vendo? Agora, há algo errado. Agora, qual desses homens, se são 3 pessoas, qual deles é seu pai? A Bíblia diz aqui claramente: achou-se ter concebido do Espírito Santo. Deus Pai não teve nada a ver com isso. E Jesus disse que Deus era seu pai. E sabemos que Deus era seu pai. Então ele teve 2 pais. Agora, ele é ilegítimo, com certeza. Agora, estão vendo onde vocês se meteram? Agora, então José, seu marido, como era justo, a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, lembre-se, agora, ele era um bom homem. E a mão do Senhor é uma mão de uma glória. Aqueles que são predestinados captaram isso. Está vendo? E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Vocês estão acompanhando em sua Bíblia? Muito bem. Dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela gerado é de Deus Pai? Eu li isso errado? Claro que li. O que está concebido nela não tem nada a ver com Deus Pai. É o Espírito Santo. E agora nós sabemos que Deus foi seu Pai. Está certo? Assim que é isto. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Claro. Agora vocês entenderam? Estão vendo? Deus Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Ou ele teve 2 pais. E então, que tipo de pessoa vocês adoram? Que tipo de Deus vocês têm, então? Estão vendo? Estão vendo? Deus é Espírito Santo e Deus Pai são o mesmíssimo Espírito. E ela dará à luz um filho, este companheiro aqui. Ele porás o nome de... O quê? Seu nome. Agora lembre-se. O nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, a quem a palavra vem, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, sendo traduzido, é Deus conosco. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? A Bíblia disse que Jesus era o seu nome. Então, o indivíduo aqui tentando debater certa vez, aqui no tabernáculo, disse: o irmão Branham se safou de todas elas, mas não se safará desta. Disse:
aqui mostra três pessoas diferentes, exatamente, perfeitamente. Disse Mateus capítulo 3, aqui se encontrava João pregando. Eis que veio o filho chegando para ser batizado. Ele entrou na água, foi batizado por João, saiu da água. E eis que, disse, se lhe abriram os céus. E disse, do céu veio o Espírito Santo, descendo como pomba. E uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem três pessoas separadas, exatamente ao mesmo tempo. Que coisa! Sim, isso simplesmente serve para mostrar que pessoas sem o batismo e não chamadas ao ofício de ministro, não é da conta deles estar no público. Isso mesmo. Eu poderia tomar essas pessoas agora pela ajuda de Deus e deixá-las tão desconcertadas que as deixaria com vertigem. Veja, não me importa o que... Não quero dizer isso não dá boa impressão, perdoe-me. Não foi por querer, Senhor. Não foi, agora. Senti-o repreender-me por isso. Veja, de modo que não foi minha intenção dizer assim. Eu sinto muito. Creio que o Espírito Santo poderia revelar a essa pessoa algum segredo. Assim parece melhor. É exatamente como afinar um instrumento quando você faz algo errado. E você pode distinguir como um cristão que disse algo errado. Ele não gostou disso. Veja, isso foi eu me colocar ali. Está vendo? Eu não estou no quadro de modo algum. Eu sou apenas, nem quero que seja eu mesmo, nem nada. Somente ele, deixar que ele faça a obra. Ele é que toca. A trombeta é muda, a voz por trás dela é que emite o som. Agora veja aqui, esse homem interpretou erroneamente a palavra. Veja, lembre-se, está oculto dos olhos dos sábios e instruídos, revelada a pequeninos. Agora, aqui está essa única pessoa, Jesus Cristo, de pé na terra. Agora, céus, naturalmente, há atmosferas acima. Agora, observe, e João testificou. Agora, esse homem teve de dizer, aqui está Deus Pai, e aqui está Deus Espírito Santo, como e aqui está Deus Filho, totalizando três pessoas. Está errado. João, de pé aqui atrás, sabia que este era o Cordeiro. João disse, eu testifico, vendo o Espírito de Deus como Cordeiro. Aí está Deus Espírito, como pomba. Agora, aí está a mesma coisa que eu disse outra noite. Veja, ao invés de 700, está vendo? O Espírito de Deus. Este era o Cordeiro aqui. E o Espírito de Deus, a pomba, era Deus. O Espírito de Deus descendo do céu. E uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. Amém. São dados à minha mão todos os poderes do céu e terra. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Esse é ele. Agora, qual era o seu nome? Certamente. Está vendo? Assim, no que diz respeito à teoria trinitária, de serem três deuses diferentes, isso é paganismo. Isso nunca foi ensinado na Bíblia. Nunca foi ensinado na mensagem do leão. Mas foi adotado na próxima, que foi Anticristo. Pergunte a qualquer pessoa que queira, qualquer teólogo. Isso veio nada menos que através da doutrina dos nicolaítas. Aí está porque saiu com Martinho Lutero. Foi por isso que continuou com John Wesley e se derramou sobre os pentecostais. No dia em que os pentecostais saíram, eles formaram o grupo Só Jesus. Agora, isso é errado novamente. Como pode Jesus ser seu próprio pai? Está vendo? Então, isso elimina essa possibilidade. Mas deve vir o tempo da águia. Está vendo? Esse é o tempo que é para pôr em ordem todos esses Aleluia. Está vendo? Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do Senhor Jesus Cristo. Observe todos os três. Mateus disse Pai, Filho, Espírito Santo. Pedro disse Senhor, Jesus, Cristo. Quem é o Pai? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Está certo? Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, ou Logos que saiu de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são absolutamente três títulos da pessoa de Deus manifestada de três maneiras diferentes, ou três atributos de si mesmo.
E para deixar claro para alguém que não entenda, é como três ofícios do mesmo Deus. Na realidade, são três atributos do mesmo Deus. Deus atuando em três diferentes, sob a paternidade, sob a filiação, sob a dispensação do Espírito Santo. Deus é perfeito em três. Lembra-se do número do anticristo? 4. Está vendo? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É absolutamente Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando você batiza só em nome de Jesus, está errado. Somente batismo em nome de Jesus. Está absolutamente errado. Estou familiarizado com muitos Jesuses. Ora, os países latinos estão cheios deles, Jesuses. Mas este é o Senhor Jesus Cristo. Diz exatamente quem Ele é. Há muitos Branhams. Você quer falar de mim pessoalmente, mas sou o William Marion Branham. Esse sou eu. Mas há muitos outros William Branhams e assim por diante, por aí. Mas neste caso está chamando distintamente uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Veja, o ungido. Há somente um deles. Agora, isso mesmo. Assim, se há algo além disso, escreva uma carta ou algo assim, ou por ocasião de quando eu estiver respondendo outras perguntas. Quero tentar resolver isso, de modo que possa ver se podemos conseguir que algumas dessas pessoas enfermas que estão sofrendo recebam oração. Irmão Branham, se esta pergunta... Amém? Aqui entra a outra pergunta. Então, o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra Cristo significa ungido, né? Então, Ele que morreu por nós, Ele que derramou seu sangue por nós, morte de cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, então toda a honra e louvor é dada a Ele. Agora, batismo, não tem outro batismo, não existe, né? Nós acabamos de ler em Efésios, há um só batismo, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor. Então, não tem esse negócio de batismo, batiza de trás para frente, de frente para trás. Tem igreja que batiza em nome de Jesus e depois tira a bênção e coloca Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra coisa. É aceitar ou deixar para lá. Mas a Escritura é o que ela não muda, né? Mas graças a Deus, porque Deus sempre tem vindo através da mensagem do profeta de Deus nos revelando agora a sua palavra. E nós damos graças a Deus por isso, porque Deus sempre ele se manifesta de uma forma extraordinária. Ele aparece e desaparece de maneira que confunde, mas Deus tem a luz na terra para nós hoje. A palavra é revelada. O Espírito Santo que veio desde o dia do Pentecoste está até hoje guiando o seu povo. Tá bom? Que Deus abençoe. Mas não continue dizendo, se você não é batizado, o batismo correto, verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Para ir para o céu, o batismo não te salva, não. Mas se você é um salvo, você vai cumprir com a Escritura. Né? Tem lá na peça também que segue, né? Santa Ceia, que é com asmo e puro. Todas essas coisas é para os cristãos. E cada cristão, ele obedece à palavra de Deus. Então não deixe o tempo passar. Não pense que Deus vai querer você de qualquer forma. Deus quer, a roupagem da palavra é isso aqui que Deus quer que você vista. Então, se você observar a palavra, esse é o mapa, o manuscrito que Deus deu para nós. Tudo que você quiser saber para o céu está na Escritura. Então, sabe de uma coisa, observe ela, siga ela, porque ela te colocará no lugar certo. Não é argumento, não é igreja, não é movimento de homem para cá e para lá, não, que coloque isso não. É Deus, através do seu Espírito Santo, revelando a você. E que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã. Que Deus te dê força para você ver esses pequenos elementos e prosseguir até a perfeição, a chegar, como estava vendo hoje, o profeta de Deus falando que muitas pessoas são nascidas de novo, mas não são na noiva, vão ter que passar a tribulação. Para a noiva de Deus é o que recebe a mensagem da hora. Deus enviou um profeta mensageiro para chamar os seus filhos de uma outra extremidade da terra. E esses filhos verão o cumprimento bíblico da Escritura em nossos dias. Coisa que já foi tampada, escondida, tirada da palavra durante as eras. Nesse tempo que estamos vivendo, sendo a dispensação final, Deus está agora revelando, manifestando,
voltando de novo no original, voltando tudo que era no passado, que os homens, desde a primeira da igreja para cá, andou perdendo, mas Deus agora está restaurando, restituindo. A Bíblia diz que no tempo da tarde havia luz, né? Amós 3,7, que o Senhor não fala coisa alguma, sem que primeiro revela seu segredo aos seus servos profetas. E a própria vinda de Jesus Cristo vai se dar quando houver tendo uma restauração na terra, a restauração na vida das pessoas, voltando novamente a cada um estar certo com Deus através da revelação da palavra. São os filhos de Deus. Deus não quer seus filhos perdidos aqui e acolá. E Deus está os ajuntando agora como uma galinha junto seus pitainhos debaixo das suas asas. Mas muitos não querem. Mas os filhos de Deus amam ser guiados por Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que o Espírito Santo possa dar renovo e analisar, que você possa analisar corretamente a vontade perfeita de Deus é que o homem, a mulher, viva a sua palavra, né? É por isso que eu não canso de dizer, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, mas que Deus ajude a cada irmão, cada irmã, nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que estão em conexão conosco. Deus te ajude, meu irmão, minha irmã. Em meio a tantas dificuldades, tantas disse que disse, Deus tem a sua noivinha, está cuidando agora dela, não é? Quero agradecer aqui a Tatiana Norberto Família, Claudemir Nogueira, que é o pastor Claudemir. Deus abençoe. Paulo Martins, sua família, Mateus Jesus, família. Heloísa Vieira, Deus te abençoe, minha irmã. Também temos Catarina Inácio, Daniel Santos e Jonatas Piccoli. Deus te abençoe. Que a graça, a misericórdia de Deus, que aquele Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, que levantou a Lázaro, que desceu poderosamente no dia de Pentecostes, possa vos abençoar, possa dar força, regozijo, estar de pé, mais firme do que nunca nesta hora, porque agora é o momento de decisão, é irmos ou ficarmos, mas eu creio que nós temos escolhido ir, né? Aleluia, graças a Deus. Eu quero oferecer uma oração, se você está doente, está enfermo, aflito, necessitado, ou talvez você esteja bem, mas lembra de alguém que está passando mal aí, agora nesse momento quer levantar a mão de suas mãos, intercedendo pela pessoa, você pode fazer o que Deus vai abençoar, tá bom? Incline sua cabeça onde você estiver, aí feche seus olhos e ore comigo. Amado Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo, amado Filho, Senhor, eu creio nas tuas promessas, creio na tua palavra. Então, Deus bendito, nós pedimos a tua misericórdia sobre nós. Ajuda-nos cada irmão doente, enfermo, aflito, necessitado, família enlutada, pessoas que irão passar por cirurgias, outros que irão ao médico fazer exames, nós colocamos em tuas mãos. Ó, toda criança, toda recém-nascida, toda gestante, todo novo, toda pessoa idônea, Senhor, seja o que for que estão atravessando nesta hora, dê capacidade, dê graça, dê cura, dê libertação em nome de Jesus Cristo. Que eles possam crer, as mãos levantadas, representando alguém que sofre em algum lugar, que teu Espírito Santo, Deus, possa ir de encontro a cada necessidade e curar cada enfermidade, normalizar cada situação física, moral e principalmente espiritual. Nós colocamos em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Meus amados, estamos chegando mais final de uma programação e espero que Deus continue te ajudando, tá? Que o Espírito Santo de Deus possa renovar as suas forças e
que você possa cada dia mais estar de pé, firme, quando vê que muitos estão desanimando, voltando para trás, como aqueles 70, né? Quando Jesus manifestou que ele era, que ele havia dito que ele comeria de minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em si. A Bíblia diz assim, Isaías 6, verso 60, que é: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam mais com ele, porque foi duro o discurso. Mas agora também estamos no tempo de decisão. É hora de nós fugir das couraças denominacionais, dos movimentos, e estar em Cristo Jesus. Entrar em gozo, quando todo o Egito estava em prova, em trevas, morte, primogênito, os eleitos de Deus na elite estavam em gozo, comendo cordeiro, né? Estava tudo tranquilo, só esperando ali a saída da ordem. E nós estamos também a ponta dos pés, aguardando mais um pouquinho só, um pouquinho de tempo que ali virá e não tardará. Então não desvaleça na fé, erga a cabeça, seja firme, aleluia, seja forte nessa hora. Deus quer ver uma igreja equilibrada, um povo justo, justificado, zeloso e boa obra, que está gritando do seu coração e dizendo assim com a alma: ora bem, Senhor Jesus. Estejamos preparados para esse dia. Que Deus te abençoe, Deus te ajude, em nome de Jesus Cristo. E amanhã, nesse mesmo horário, quero te convidar a estar aqui a partir das 7h30 de novo, pelo Facebook. Que Deus abençoe nossa programação de amanhã. E depois da manhã também temos uma mensagem aí, estamos ouvindo a mensagem do Brando, né? É muito gostosa, muito boa, tá bom? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Vamos encerrando aqui com uma faixa musical. Graças a Deus. Boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Apesar de mim, o Senhor ainda opera em minha vida. Apesar de mim, ainda ouve as minhas preces quando clamo. Glória a Deus, aleluia. Apesar de mim, sinto a unção do teu Espírito quando canto. Apesar de mim, na minha vida o Senhor ainda é Deus. Apesar de mim, estou agora em tua casa te louvando. Com meus irmãos, com teu Espírito, todos te glorificando. Apesar de mim, posso dizer: Aleluia, glória a Deus, amém. Apesar de mim, tu perdoaste todos os pecados meus. Apesar de mim, Jesus Cristo redimiu a minha alma, me revelando os seus mistérios que o mundo não conhece. Me fez ouvir o alarido despertando para a vida. Apesar de mim, sinto tua graça sobre mim, imerecida. Apesar de mim, estou agora em tua casa te louvando. Com meus irmãos, com teu Espírito, todos te glorificando.
Apesar de mim, posso dizer que tu és meu Deus. Apesar de mim, tu perdoastes todos os pecados meus. Apesar de mim, Jesus não desistiu do sacrifício para me salvar. Não foi fácil, foi com dores, foi difícil. Apesar de mim, sofreu na cruz, mas deixou tudo consumado. Apesar de mim, sinto perdão por ti, Jesus, muito obrigado. Apesar de mim, estou agora em tua casa te louvando. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Amém. Amém. por teu Espírito, todos te glorificando. Glória a Deus. Apesar de mim, posso dizer que tu és meu Deus. Apesar de mim, tu perdoastes todos os pecados meus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia.